tem por título As Iscas com Elas ou As Iscas à Portuguesa. Dou a palavra. Muito obrigado. Espero que todos me estejam a ouvir bem. Primeiro que tudo, gostaria de agradecer o amável convite da AIAR, da Associação de Desenvolvimento pela Cultura aqui de Elvas, e dar os meus parabéns à parceria que foi feita com a Direção-Geral de Cultura do Alentejo, com a ICOMOS Portugal e o município de Elvas, ao planear este seminário e estes encontros, uma vez que este tipo de discussões estas apresentações que nós temos aqui, as discussões que eventualmente seguirão, terão sempre muito interesse porque tiveram como foco principal a multidisciplinaridade dos diversos campos das pessoas que estão aqui envolvidas. Para que tenham uma ideia, a minha abordagem aqui vai ser um bocadinho diferente porque eu venho do turismo, eu sou guia turístico e faço investigação em antropologia do turismo e património. O que eu vos venho apresentar aqui é uma muito curta, aviso já que é muito curta, apresentação sobre um prato tradicional da cidade de Lisboa, que eu penso que toda a gente já ouviu falar. O meu objetivo nesta apresentação é deitar um bocado algumas ideias para o ar. Neste sentido, à partida, falar de alimentação no contexto onde nos encontramos, no estudo aqui das fortificações e do turismo sustentável ligado às fortificações, parecem dois campos completamente distintos, e são. No entanto, há questões, no meu ponto de vista, que foram levantadas pela minha investigação deste prato tradicional de Lisboa, que servem perfeitamente para uma reflexão a ser feita e que, no meu ponto de vista, deve ser feita por quem está preocupado com o turismo, a sustentabilidade do turismo e a criação dessa sustentabilidade no espaço onde vivem, que é aqui, neste caso, Elvas. Eu penso que toda a gente sabe o que são iscas. De qualquer das maneiras, a isca, a primeira coisa que me surpreendeu na questão do património, e relativamente ao património e ao prato tradicional de Lisboa, das iscas com elas, foi o facto de eu ficar surpreendido porque, quer dizer, iscas eu tinha-as comido em vários sítios do país, quer dizer, há aqui no Alentejo, há no Norte, há nas Beiras, e porque é que esse prato é tradicional da cidade de Lisboa e não de outro local. Essa foi uma das primeiras coisas, dos primeiros aspectos que me levou a fazer esta investigação. O prato tradicional, e no que estamos a lidar com a alimentação, claro que leva-nos logo de encontro a várias questões a ter em conta. A primeira delas são os sistemas e as práticas alimentares do cotidiano. Estes sistemas têm a ver com a produção dos alimentos, o consumo dos alimentos, o aprovisionamento dos alimentos e as práticas cotidianas que são particulares de uma cidade, de uma comunidade, de uma região, seja do que for. No caso das iscas, há esta grande particularidade que sobressai logo, tem a ver com os chamados interditos alimentares. Os interditos alimentares têm muitas vezes a ver com regras de cada comunidade, de cada Estado, de cada nação, mas, acima de tudo, como toda a gente sabe, tem muito a ver com a própria religião. E no caso das iscas, como toda a gente sabe, já perceberam pelo slide anterior, tratam-se de lascas do fígado, normalmente aproveitados o fígado dos animais de gado bovino ou de gado dos porcos. É um elemento, é um órgão principal, é um dos principais órgãos do corpo, do organismo, e por isso está ligado àquilo que é o aspecto sanguíneo, um aspecto, digamos, visceral, ligado, digamos, ao âmago do próprio animal e que, metaforicamente e literalmente, tem o seu efeito sobre o consumidor ou sobre o eventualmente consumidor, porque há muita gente que não gosta, como é lógico. Outro dos aspectos que tem relativamente a ver com a alimentação e que nós temos estado a falar sobre isto aqui hoje é a valorização do património gastronómico, quer o património militar, quer o património arquitetónico, quer o património gastronómico. A grande importância da alimentação no contexto do turismo é porque a alimentação é, no nosso cotidiano, um grande momento de convivialidade e de socialidade em todo o lado, e no turismo assume um caráter bastante mais especial, ou seja, é o contacto direto entre quem vem de fora, porque o turista é designadamente e essencialmente quem vem de fora visitar um país diferente, e nesse aspecto é o contacto de quem vem de fora com a cultura. E mais do que isso, é o contacto literal, porque se trata da absorção da própria cultura sobre a matéria, não é? Que é ingerida pelo próprio corpo. Ou seja, não há nada, provavelmente, como nenhuma experiência corpórea que o turista tenha com esta força
permitem-me a expressão, força cultural, literalmente falando. Outro aspecto tem a ver com a gastronomia tradicional. Há um prato tradicional, alicerçado nos costumes que já têm pelo menos quase 200 anos, na cidade de Lisboa, e essa gastronomia tradicional que tem sido assumida como um bem de consumo turístico. Eu devo lembrar e gostaria de lembrar que em Portugal, e noutros países também, mas em Portugal, que nos interessa particularmente, a gastronomia é um dos atrativos turísticos que mais tem subido em termos de percentagem de atração e fazendo parte dos planos e dos estudos planeados nos últimos anos. A par da experiência também vinícola, que normalmente aparece associada, é um daqueles que tem crescido mais, o que é um fator a ter em conta. Isto tem muita importância e para mim eu gostava de fazer aqui uma salvaguarda. Eu estou interessado, essencialmente, não naquilo que o turista pensa. Eu não me importo muito com aquilo que o turista pensa, para ser sincero. No sentido de que o que me interessa é aquilo que o hóspede pensa, da sua região, da sua comunidade, da forma como prepara as suas coisas e como recebe o turista. Eu não estou com na minha opinião, perdão, eu peço perdão, eu não estou nos meus melhores dias, estou ainda assim numa fase de finalizar uma constipação, peço desculpa. Eu não estou a dizer com isto que eu menosprezo o papel do turista, nada disso. Aliás, porque eu vivo como guia-intérprete e vivo e contacto com turistas. Na minha investigação, o que me interessa é perceber como é que as comunidades de acolhimento funcionam, se adaptam, se recriam, tendo em conta o turista. E que efeitos é que o turismo pode ter sobre essas comunidades de acolhimento. No caso do contexto do património gastronómico, é claro como tem um papel muito importante o património alimentar na noção de identidade e memória. A identidade de uma comunidade, como é o caso de Elvas, aqui, a identidade de um país como Portugal, que tem os seus pratos eleitos e inúmeros concursos que foram feitos para eleger os seus pratos mais significativos, e a noção de memória, não só a noção de memória de uma comunidade onde nos inserimos, como também a noção de memória que é transmitida pelo prato que foi consumido. Porque eu gostava de vos desafiar a pensar no seguinte: a experiência gastronómica, quando nós estamos fora da nossa comunidade ou no nosso espaço do cotidiano, é aquela que mais perdura na nossa memória. Porquê? Porque nós não podemos suportá-la através de vídeos, através de fotografias, através de gravações. Ou seja, nós só podemos reproduzir para os outros, ou seja, recriar essa memória para os outros, contando-a. Nós não mostramos fotografias de um prato, não chega. Nós não mostramos um vídeo, não faz sentido. Nós temos de explicar onde é que está, onde é que foi, onde é que se comeu, com quem, onde, como é que estava o tempo, etc, etc. Essa memória é muito importante e é talvez por isso, no meu ponto de vista, que hoje em dia, com a evolução do turismo, como há pouco muito bem disse a doutora, falou da evolução do turista, relativamente à praia-campo e ao sol e mar, e até aos dias de hoje, nos últimos 20 anos, é um turista com muito mais conhecimento e esse conhecimento reflete-se nas suas opções. E, por exemplo, a opção alimentar é uma experiência que agora tem sido cada vez mais valorizada pelo turista e pelas agências que tratam digamos assim, da organização do turismo cá em Portugal. Voltando às iscas. As iscas e o prato das iscas têm o problema, como eu vos disse, relacionado logo com o interdito alimentar. Um problema não, eu não queria dizer problema, mas a situação de estar relacionada com o interdito alimentar e depois relacionada com um dos órgãos vitais do corpo. É claro que estamos a falar de animais, mas há sempre uma transferência daquilo que nós vemos acontecer nos animais para nós próprios. E até hoje em dia, no campo, é natural as pessoas ao matarem um coelho, uma galinha, qualquer animal, examinarem o fígado para saberem da condição de saúde do animal. É absolutamente normal e é uma prática milenar. É tão milenar que a imagem que eu tenho atrás de mim é a representação de um fígado como um mapa cosmológico, onde no tempo dos etruscos se adivinhava o futuro através do fígado e do exame do fígado. O fígado era um mapa do cosmos. Voltando a Lisboa, e voltando à noção do património que eu estava há bocado a tentar focar relativamente àquilo que nós estamos a falar aqui em Elvas, outros aspectos que são muito importantes têm a ver com os lugares e as casas de comida. Quando as iscas surgiram em Lisboa, como provavelmente surgiram noutras partes do país, mas surgiram com especial significado em Lisboa,
As casas e os lugares de comida têm um particular significado. Não existiam restaurantes como nós conhecemos hoje em dia, nem casas de comida como nós conhecíamos hoje em dia. A improvisação, digamos assim, era o grande mote, e as casas foram-se adaptando gradualmente. Outra situação que era muito importante neste espaço de tempo tem a ver com o facto de a vivência dentro da cidade de Lisboa, que sofreu uma grande modificação com a extinção das ordens religiosas no século XIX, o que abriu grande parte dos espaços fechados na cidade de Lisboa à convivialidade burguesa, digamos assim, e à relação dos habitantes de Lisboa com o espaço no arredor da cidade, onde as pessoas, digamos assim, fugiam de férias durante o fim de semana para comer os petiscos, que eram muito mais baratos porque não tinham de pagar o imposto que normalmente pagavam quando entravam dentro de Lisboa. Outra das ligações absolutamente fulcrais tem a ver com a matança do porco, e isto é um momento, quer dizer, um momento central de toda esta história. A matança do porco, que acontece e acontecia muito de norte a sul do país, é o grande momento festivo em termos alimentares em nosso país, tradicionalmente falando. O fígado, tal como os outros materiais, digamos, facilmente deterioráveis, eram um dos primeiros a ser consumidos. E as iscas eram produzidas também dessa forma, porque eram um dos primeiros a serem consumidos logo nos primeiros momentos após a matança do porco. Em Lisboa, o que é que muda e o que é que faz com que a história das iscas seja diferente e o prato seja diferente? Uma das coisas que faz é a dinâmica da própria cidade. Os matadores, na cidade de Lisboa, até 1957, estavam dentro da cidade. Ou seja, havia um contacto quase imediato e muito próximo com a ideia da matança, do desmanche e do consumo da carne. Os mercados, a mesma coisa, serviam para, como ainda hoje acontece, mas de uma maneira muito residual, para a venda desses mesmos produtos. A presença dos galegos, e eu aqui quero fazer uma ressalva, quando se fala dos galegos na história de Lisboa, muitas vezes confunde a população da Galiza com a imigração que veio para Lisboa. Não eram só galegos que vinham para Lisboa, há uma grande confusão, porque na altura, nas descrições que são feitas, toda a gente que vinha a norte do Rio Douro era considerado galego. Okay? Estamos a falar de um tempo onde a cultura, a noção geográfica, os conhecimentos, digamos, educacionais eram completamente diferentes. Então, quem falava com um sotaque cerrado do norte era galego. Podia ser de Guimarães, podia ser de Faf, podia ser de Vizela, era galego. Em todo o caso, essa migração veio dinamizar a restauração inicial que existia na cidade de Lisboa e com eles trazer parte dessa tradição. E uma das tradições veio alicerçada no porco e na matança do porco. E daí a abertura das casas das iscas. Em meados do século XIX existiam quase 30 casas que essencialmente vendiam iscas. Iscas, simplesmente tiras de fígado fritos, temperadas em vinha de alho, para serem comidas no pão. E mais tarde, quando estas casas estão associadas à venda, porque estas casas estavam associadas à venda de carvão, a cozinha destas casas foi evoluindo e então foi-se juntando alguma coisa às iscas para as tornar mais substanciais e juntaram-se as batatas cozidas. Então as iscas sem elas passaram a ter com elas as batatas como acompanhamento. O receituário é um levantamento essencial para perceber esta situação ao longo dos tempos, especialmente a partir do século XIX, quando ela é clara. As iscas, como vocês tiveram a oportunidade de ver no primeiro slide, tiveram uma importância tão grande em Lisboa que até uma revista de teatro foi dedicada às ditas iscas. E há uma relação íntima, e isto é que é muito interessante também, da mesma maneira que as iscas estão relacionadas com o interdito alimentar, as iscas estão associadas também a uma certa marginalidade. E há relação com as antigas casas de fado, onde as senhoras não podiam entrar nem deviam entrar. Quem entrava nas casas de fado eram os marginais e algumas senhoras, mas de má fama. Aqui, para terem uma ideia, a cidade de Lisboa, e para perceber um pouco a história das iscas e para perceber a noção de um património que é recente, quer dizer, nós sabemos que as iscas eram populares em Lisboa, seguramente a partir do século XIX, antes é complicado. A cidade de Lisboa foi uma cidade rural até há bem pouco tempo. As imagens que nós temos à frente são imagens dos anos 60, de pessoas de burro a venderem alimentos em Lisboa.
do início do século, um rapaz a carregar hortaliça, e como podem ver na grande imagem, trata-se do matador principal de Lisboa, que esteve a funcionar até 53, onde agora, hoje em dia, é a sede da PT, onde é o Fórum Picoas. Pronto, isto é o centro da cidade. Hoje em dia é claramente o centro da cidade e estava às portas da cidade naquela altura. A questão dos matadores e a relação com o património, nomeadamente com este prato tradicional, é muito interessante e tem a ver, mais uma vez, com a questão do património que nós temos estado aqui a discutir. Os matadores o matadouro e a matança do animal fazia parte da vivência das pessoas. À medida que a matança dos animais se vai recolhendo para os arredores da cidade, e estando hoje a vários quilómetros do centro da cidade, a matança dos animais torna-se uma coisa invisível. Ao contrário do que acontece num ambiente rural, onde nós vemos a matança do porco, vemos a galinha a ser morta, o coelho a ser esfolado, a matança dos animais tornou-se um espetáculo que está completamente invisível, ausente dos olhares das pessoas. E daí que o contacto visual, táctil, com o fígado, ou as iscas, é hoje em dia muito mais repugnante, porque é para nós uma agressão muito maior do que era, porque nós não as fazemos a ligação com a sua origem. Entendem? E isto é muito mais agravante com as gerações que se sucedem umas às outras, como é lógico. De todas as formas, acontece uma coisa muito interessante, que eu adoro esta imagem, porque é um anúncio às iscas como um prato cotidiano com anúncio à Coca-Cola, acho absolutamente fascinante. Na atualidade, o que é que se passa hoje em dia para fazermos a conjugação deste património, que é um património assumido desde o século XIX até aos dias de hoje? Qual é a situação na atualidade? Bem, as iscas é um prato do cotidiano, garanto-vos eu. Nos restaurantes que eu contactei, e foram cerca de 100 que eu tenho feito este contacto, na área central da cidade de Lisboa, eu estou a excluir os restaurantes étnicos e os restaurantes de fast food. Estou a falar dos restaurantes, claramente, sem nenhum tipo de, digamos, marca. É um prato do cotidiano, regularmente confeccionadas 1 ou 2 vezes por semana. Tenho uma relação muito importante, porque temos aqui uma relação de antagonismo entre a baixa cozinha e a alta cozinha. Não se trata de um prato de alta cozinha, é um prato com ingredientes baratos, é um prato muito acessível. No turismo, o que acontece muitas vezes quando nós fazemos a seleção dos pratos a apresentar aos estrangeiros que nos visitam, temos tendencialmente, e é absolutamente natural, porque faz parte das próprias regras da nossa hospitalidade, apresentar aquilo que melhor temos para apresentar. Até é um slogan do turismo. As iscas têm aquilo que Herzfeld chamava e chama a intimidade cultural, ou seja, é um aspecto da nossa história, da nossa gastronomia, dos nossos hábitos e da nossa história recente que nós não gostamos muito de mostrar. Porque é uma associação com a pobreza e é uma associação demasiado visceral, e eu diria até animal, e isso é algo que fica nas traseiras, fica nos bastidores dos restaurantes, e aconteceu muitas vezes eu perguntar nos restaurantes se eles fazem iscas, porque não estavam na emenda, e eles dizem, sim, fazemos, até fazemos por encomenda, se quiser. Mas elas não estavam sequer inscritas no menu, na emenda. Ou seja, é algo que é deixado para os conhecedores internos, digamos assim. A outra questão muito interessante tem a ver com a tradição, que foi mantida, como eu já vos falei, e tem a ver com a noção do terroir. O terroir, que está associado à alimentação, em particular aos legumes, ao vinho e à carne, ao peixe é uma situação mais complicada, e que ajuda a identificar aquele produto como originário de um determinado espaço geográfico, não aconteceu com as iscas. Não existe em lado nenhum, até hoje, criado o prato iscas de porco preto ou iscas de porco pízaro. Não existe. A isca funcionou por si própria como um património gastronómico sem ter um alicerce de terroir. Estão a entender? E isso é absolutamente, na minha opinião, fascinante. As iscas à portuguesa é a nova designação que é hoje assumida. As iscas com elas passaram a ser, digamos assim,
ficaram na bruma, que tem um pouco a ver com o desconhecimento que as pessoas tinham, eu próprio também tinha, sobre o que eram as elas, afinal. E iscas à portuguesa permite criar uma identidade nacional sobre o prato. E isto é muito importante. Em qualquer terra é muito mais importante criar uma identidade nacional do que propriamente deixar as coisas a pairar e deixar a ambiguidade por parte da parte dos clientes. O porco substituiu a vitela, praticamente, durante estes anos todos. Outro problema que tem a ver com o turismo e tem a ver com o património é o facto das iscas serem essencialmente um prato de inverno. O seu teor de gordura, a forma como são confeccionadas sendo fritas, o molho que as acompanha, a batata cozida e o pão finalmente para ser embebido criteriosamente no dito molho, é um prato de inverno. Ora bem, o turismo está associado essencialmente ao bom tempo. Não é um prato que nós possamos facilmente recomendar, tal como qualquer peixinho grelhado ou carninha grelhada. E daí existe outro problema aqui com as iscas e da parte da hospitalidade que nós gostamos de mostrar. Para terminar, há uma grande dificuldade em explicar este prato aos turistas por parte de grande parte da restauração, por toda a cidade. E uma das coisas que aconteceu, que eu acho muito interessante, é quando eu perguntava como é que explicavam a um turista estrangeiro o que era uma isca, os funcionários faziam um gesto com a mão aberta, apontando o lado do corpo. É claro que isto tem uma implicação muito grande, porque nos leva à antropofagia, não é? E claro que cria logo uma repulsa automática por parte de quem está do outro lado da mesa. E então não ajuda a aconselhar as iscas. Alguns até nunca aconselhavam as iscas. Finalmente, cereja no topo do bolo. As iscas são um prato barato. É dos pratos mais baratos que existem. E então, para a rentabilidade do negócio, também não faz sentido recomendar aquele prato. E desta forma, apesar delas existirem sempre relacionadas um pouco com os bastidores da restauração, são claramente um prato tradicional da cidade de Lisboa, dada a sua envolvência com a cidade de Lisboa e com a história da cidade de Lisboa por todo o século XIX, com a migração galega, etc. E continuam a existir, e continuam a ser produzidas, e continuam qualquer pessoa a poder comê-las por todo lado. Outra coisa absolutamente importante, e eu vou acabar, eu até hoje nunca comi um mau prato de iscas. As iscas têm de ser feitas frescas, não há outra possibilidade até hoje. Ou seja, se o animal for saudável, certamente as iscas estão em boa qualidade. Não tem grandes segredos. E um dos chefes que eu entrevistei para este trabalho disse-me que fazia, mas para ele era um grande aborrecimento e não gostava de as fazer. E eu perguntei-lhe porquê e ele disse-me: eu não posso criar nada com as iscas. Eu não posso imaginar nada. O prato está encerrado em si próprio. A vinha de alho, as iscas, a gordura para as fritar e as batatas cozidas encerraram o prato. Não há espaço para os chefes imaginarem. E então eles não as atualizam e elas não aparecem nos novos livros de receitas e de petiscos que são publicados todos os anos. Pronto, e gostava de deixar esta reflexão sobre o património como ajuda também aqui, porque eu acho que há alguns pontos que são importantes para nós fazermos a transmutação entre a alimentação e o aspecto do turismo cultural aqui em Elvas. E é tudo. Muito obrigado.